boa tarde. Hoje no JC Debate nós vamos falar sobre homofobia. O Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em homicídios de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Foram 340 mortes no ano passado. Falar sobre o assunto é uma forma de combater o preconceito. Sofrimento. A nossa vida na rua é uma vida sofrida. A pessoa joga pedra, agride. Sofremos violência psicológica, sofremos violência física, sofremos violência verbal o tempo todo. Todos nós temos medo. Acho que não tem uma trans que não tem medo. Tenho medo de ficar em casa, tenho medo de sair, tenho medo de viver uma vida social como qualquer outra pessoa. Os relatos de Lorena e Brenda retratam uma triste realidade. O Brasil está entre os primeiros na lista com maior número de travestis assassinados. Em 2015, dos 295 casos registrados no mundo, 42% aconteceram aqui. No ano seguinte, foram 144 mortes. E em 2017, 54 travestis já foram assassinadas no país. As formas brutais como as travestis são assassinadas revelam o grau do preconceito. Entre 2008 e 2016, 44% das travestis foram vítimas de disparo de armas, 24% foram apunhaladas, 13% foram mortas com pauladas e o restante foi vítima de apedrejamento, estrangulamento ou degola. Foi pensando em combater o preconceito sofrido pelas travestis que Carolina e outros parceiros fundaram a ONG Transveste. Além de uma casa que ampara travestis que moravam nas ruas, a ONG oferece um curso pré-vestibular. Cerca de 100 travestis estudam na ONG em busca de um futuro melhor. Nós queremos dar cidadania à população trans. E é o que eu sempre digo, a população pode não entender, mas a população tem de respeitar a orientação sexual do outro. E para falar sobre a homofobia no Brasil, recebemos o jornalista Julian Rodrigues, da coordenação do Movimento Nacional de Direitos Humanos e ex-coordenador de políticas LGBT da Prefeitura de São Paulo, e Eric Arnessen, coordenador do Núcleo da Diversidade e Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Você pode participar aqui da nossa conversa, mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Para nos ajudarem, né, a entender como é que nós chegamos nessa situação aí no Brasil, ocupando o ranking em primeiro lugar em homicídios da população LGBT das Américas. Oi, boa tarde a todos da TV Cultura que nos acompanham. Não é um problema novo, nós temos uma estatística que vem se repetindo há já algum tempo, mas nesses últimos anos a gente tem notado um aumento da violência no geral. Os dados apontam para o aumento dos crimes de ódio, da discriminação nas redes sociais, a violência física, a violência verbal, violência na escola. Tem duas causas principais, além da questão do preconceito. Nós não temos nenhuma lei nacional que criminalize a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, homens trans, né, transgêneros no geral. E, além disso, faltam políticas públicas. Né? Nós tivemos algumas experiências importantes no governo federal, tivemos aqui em São Paulo uma experiência importante no último governo, no Rio de Janeiro, mas, no geral, faltam políticas públicas, principalmente na área da educação, né, principalmente na área da comunicação, da cultura, que é formar uma sociedade menos preconceituosa, que reconheça no outro um igual, né? Nós podemos, então, dizer, de certa forma, que nós estamos falhando nesse sentido? Sim, acho que, sem dúvida, eu concordo com o Julian. Nós temos uma falta de uma proteção institucional, né? Na verdade, a gente começa com a falha na medida em que a gente não tem sequer uma colheita desses dados institucionalizada. Você não tem um espaço próprio num boletim de ocorrência, por exemplo, para que se haja a qualificação daquela violência que está sendo levada ao conhecimento da polícia e do Estado, de uma forma geral, como uma violência homofóbica. Não existe. A própria colheita desses dados ela é feita com muito esforço pelas associações que fazem, como o Grupo Gay da Bahia, mas não existe, né, a gente falha desde esse passo inicial, que é o próprio levantamento dos dados. E tratando-se, né, de um público que a gente vê que é um público que sofre de uma violência bastante específica, de uma vulnerabilidade específica, falhamos também por não contarmos com nenhuma
nenhuma previsão, do ponto de vista institucional, de uma proteção específica, que poderia ser a criminalização, que poderia ser um aparato específico de proteção, leis que garantissem um acesso mais facilitado a esse tipo de denúncia, enfim, coisas assim. Como existe, por exemplo, para a violência no ambiente doméstico contra a mulher, existe, além do aumento de pena, de crimes específicos, existe também... Os crimes contra o racismo, por exemplo. Exato. Existe um aparato institucional criado pela lei de uma proteção específica a partir do reconhecimento de que se trata de um grupo vulnerável de uma forma bastante específica. E já que é sabido isso, que também trata-se de um grupo vulnerável, o que impede, então? Por que não avançamos nesse sentido? O Juliano colocou aqui, não é novidade nenhuma trazer esses dados, né? E a situação vem piorando. O movimento LGBT mais contemporâneo, ele começa nos Estados Unidos no final dos anos 60, Stonewall, por isso que as paradas de orgulho são em junho, né? Que elas remetem àquele movimento Stonewall. No Brasil, começou ali no final dos anos 70, com o Jornal Lampião, nos anos 80 o movimento se fortalece, então você já tem um acúmulo. Só que para chegar na política pública, no Estado, para ter um aparato, é um movimento mais complicado. Nos anos 2000, a gente avançou muito, foi criado o programa Brasil Sem Homofobia, houve a primeira Conferência Nacional LGBT em 2008. Alguns estados e municípios começaram a ter políticas. Aqui em São Paulo, nós criamos, no último governo, quando eu estava à frente da coordenação, conseguimos, em 4 anos, 4 equipamentos, centros de referência, né, que acolhem as denúncias. Então, foi um avanço importante, esperamos que continue. Né? E também algumas questões, por exemplo, criamos o programa Transcidadania, que é um programa que acolhe travestis e transexuais com aumento de escolaridade, bolsas. Então, existem algumas experiências. Por que a gente não avança mais? Eu acho que você tocou num ponto importante. Há um setor da sociedade organizado, de um conservadorismo religioso, que ele vai para o parlamento, e aí leva posições que são da igreja, alguns setores da igreja, uma interpretação muito específica, principalmente do cristianismo, e ele elege deputados que são pastores e que agem como pastores ou que são padres. E ao invés de agir como pastores e padres só na sua igreja, que no Brasil permite a liberdade ampla religiosa, eles levam posições religiosas, morais, para dentro do parlamento e combatem os direitos da população LGBT com base em posições de sua igreja, sendo que o Estado é laico. Aliás, esse é o tema da Parada do Orgulho LGBT desse ano, a laicidade do Estado. Eu identifico que um dos principais problemas hoje é a questão do conservadorismo, do fundamentalismo religioso na esfera pública, que impede o avanço dos direitos. Tem algumas pessoas que já estão aqui participando da nossa conversa. Então, a Sabrina Quintela, ela coloca aqui, quantos cidadãos são mortos a cada minuto? A opinião dela é que não tem essa de classificar por religião ou gênero, somos todos cidadãos e temos direito à segurança. O Adriano Campos também coloca, aí há quantas horas um cristão, um hétero, um negro, uma criança, uma mulher é morta? Eu queria aproveitar, então, para vocês colocarem para a gente, por que nesse sentido é importante, sim, chamar a atenção para esse grupo. O que eu acho que é importante diferenciar, é óbvio, acho que como o Juliano colocou logo no começo da fala dele, a gente vive num contexto de violência crescente, não só no segmento LGBT, mas em todos os segmentos da nossa sociedade. De fato, os números, se a gente for ver os números dos homicídios anualmente, são números altíssimos. O contexto brasileiro é um contexto muito complicado. Eu acho que a diferença nesse caso é que quando a gente fala de 343 mortos por ano no segmento LGBT, a gente não está falando de um simples homicídio, a gente está falando de um homicídio que foi levado a cabo, que foi realizado por conta da condição LGBT daquela pessoa. Então, é a motivação daquele homicídio que o torna específico, né? que o torna, talvez, de uma certa forma, muito mais sensível, porque é uma motivação de ódio. E o que nós percebemos também é exatamente que existe ódio aí, que a gente percebe a forma como essas pessoas são mortas. Então, assim, se é um tiro, não é um tiro, são vários tiros, são várias facadas. Existe muito esse ódio. Eu acho que esse episódio que aconteceu com a travesti Dandara, que ficou conhecido no começo desse ano, foi bastante divulgado, é uma morte extremamente violenta. Ela é uma morte cuja violência, inclusive, foi filmada e divulgada pelos agressores. Então, isso mostra que a natureza, a motivação que está por trás daquele homicídio não é como uma motivação, enfim, lógico, eu não estou minimizando uma motivação patrimonial, alguma coisa assim, uma briga, não é, toda a morte é importante. Não é essa
essa questão. Mas a gente percebe, por exemplo, nesse episódio de divulgação, inclusive, de um vídeo extremamente violento de uma morte de uma pessoa que não havia feito nada, que o que está por trás daquilo é um ódio muito, muito sensível, muito, muito expressivo. É isso que, na verdade, quando a gente fala da LGBTfobia, a gente está tentando buscar o combate dessa origem, né? Da questão do ódio. Exatamente, dessa origem. Onde é que nasce esse preconceito? Na escola, na família, nas igrejas. Porque ninguém, já dizia o Martin Luther King, né? Desculpa, o Mandela, ninguém nasce odiando ninguém pela cor da sua pele, como ninguém nasce odiando ninguém pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero. Para odiar, nós fomos ensinados a odiar. E para, portanto, não odiar, para ter uma postura democrática, nós precisamos ser ensinados. Então, onde é que está o foco dessa discriminação? As famílias acabam reproduzindo isso, a nossa educação sexista. Eu vou te dar um exemplo. Por que comprar brinquedos, bonecas para meninas, caminhõezinhos para os meninos? Por que as meninas usam rosa, os meninos usam azul? Então, desde o início, você tem uma educação que começa com a criança, com a educação sexista. Mulher faz uma coisa, homem faz outra. Mulher só pode gostar de homem e homem só pode gostar de mulher. Mulher tem que ser delicada, feminina, se preparar para ser uma esposa, por isso que ela ganha boneca e fogãozinho. E o menino tem que se preparar para ser um guerreiro, para ser um engenheiro, por isso que ele ganha um brinquedo de Lego e o caminhãozinho. Isso vai para a escola. A escola, o menino se coloca um brinquinho, qualquer coisa, ele já começa a apanhar dos coleguinhas. Então, a escola teria uma educação, não, né? E nas igrejas, principalmente hoje, um setor do conservadorismo católico e neopentecostal, esse tipo de comentário que surgiu aí, por exemplo, a gente conhece muito. Já é quase como uma vacina. Lá vem esses LGBT reclamando da violência quando a violência é um fenômeno. É verdade, nós temos quase 60 mil homicídios no ano no Brasil. É um índice altíssimo. Mas, como bem disse o Eric, é preciso entender que esses homicídios também não acontecem, eles têm uma característica, são pessoas pobres, pessoas negras, pessoas LGBT. Então, tem alguns segmentos que estão mais vulneráveis. Então, te respondendo rapidamente, os meios de comunicação, as escolas, as igrejas têm um papel fundamental para a gente enfrentar essa cultura de ódio e de preconceito. O ódio vem de coisas simples, né? Ele vem de, se você for pensar assim, às vezes coisas que a gente considera ingênua, que as famílias, por exemplo, às vezes famílias até que se dizem, e talvez não sejam de fato preconceituosas, não se atentam a pequenas coisas que são muitas vezes a origem desse ódio. Então, a gente pensa, olha, no ambiente, por exemplo, tipicamente heteronormativo, que é o futebol, né? A gente vê nos estádios, às vezes, as torcidas gritando na hora que um jogador vai cobrar uma falta ou o goleiro vai bater um tiro de meta, gritando bicha, bicha, bicha. Às vezes aquilo para um pai que levou o seu filho no estádio, que está acompanhando aquela torcida no grito contra o time adversário, não percebe, assim, trata aquilo como uma brincadeira ingênua, mas não percebe que ali pode ser a origem, porque é uma palavra usada para desqualificar. A criança segue o exemplo. Exato, a criança segue, não entende por que está chamando o jogador de bicha, não entende por que aquilo, por que aquilo minimiza aquele jogador ou inferioriza aquele goleiro. E, então, aquilo é uma coisa assim que poderia ser simples. Não, aquilo lá, na verdade, a origem de ódio não pode ser tolerado. O Leonardo de Assis, ele participa aqui também, ele fala: a falta de informação leva à intolerância, à discriminação e as pessoas estão morrendo por causa da nossa ignorância. O Fran Panava, ele fala o que deveria ser feito, então, para combater esse cenário alarmante. Então, como eu dizia, nós precisamos de ter uma legislação primeiro, então, uma legislação que não só torne crime a discriminação, mas, como bem disse o Eric, que crie um aparato para combatê-la, né? No caso da Lei Maria da Penha, você tem ainda engatinhando, mas as delegacias, né? As delegacias, sim, você tem as casas das mulheres, a casa de abrigo, criando uma estrutura. Sim. Nós precisamos de ter centros de referência LGBT em todo o Brasil, que acolha denúncias, que acolha as pessoas vítimas. Nós precisamos de ter políticas públicas, campanhas permanentes, campanhas nas televisões, campanhas nas redes sociais, né? O governo do estado de Minas Gerais agora fez uma campanha belíssima, né? Trabalhando o que seriam clichês, por exemplo, ele coloca 2 meninos juntos, quase se beijando, e coloca: é um desperdício grande, em pequeno, é um desperdício que 2 pessoas não possam se beijar livremente. Então, trabalhando com senso comum, campanhas de esclarecimento, né? Então, isso é importante. E principalmente as escolas. Eu tenho pesquisado agora, na minha pós-graduação, justamente
a ofensiva que esses setores têm feito sobre a escola. Foi retirado do Plano Nacional de Educação e de quase todos os planos de educação qualquer menção à necessidade de políticas que discutam a igualdade de gênero e o respeito à diversidade sexual. Foi feito um discurso de que isso seria uma ameaça às famílias, né? Que as crianças vão ser ensinadas a ser gays. Não é nada disso. E exatamente no ambiente onde essas pessoas deveriam se sentir acolhidas, que nós sabemos que a taxa de evasão é muito grande também, não é? A taxa de evasão escolar. Bullying, e vira um ciclo, não é, Juliana? Porque as pessoas abandonam a escola e não conseguem um bom emprego, isso vai virando principalmente um ciclo, as pessoas trans, né? As travestis, os homens trans sofrem mais. Porque os gays e lésbicas, se não são tão afeminados, os gays, ou tão masculinizados as lésbicas, tem isso que ele chamou, que a gente chama de passabilidade. A pessoa pode... mas a pessoa trans, que vai mudar o seu corpo, que vai mudar a sua identidade, ela sofre um preconceito imediato. Violência, bullying, e aí tem muita evasão escolar, como você disse, e aí ela tem que ir para a rua, porque também, o que acontece com o LGBT? Ele não é só discriminado na escola, às vezes ele é discriminado na família, que deveria ser o centro de apoio, porque um negro sofre racismo, mas na família ele pode ser acolhido, ele não vai sofrer racismo na família. Agora, a pessoa lésbica, gay, bissexual ou pessoa trans, na família ela não consegue apoio às vezes. Então, vai para a rua, não consegue emprego, vamos ter que discutir o mercado de trabalho. Por que as pessoas trans não conseguem emprego? Então, é uma série de coisas que vão se somando. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a homofobia no Brasil. Com a gente, o jornalista Julian Rodrigues, da coordenação do Movimento Nacional de Direitos Humanos e ex-coordenador de políticas LGBT da Prefeitura de São Paulo, e Eric Arnessen, coordenador do Núcleo da Diversidade e Igualdade Racial da Defensoria Pública de São Paulo. Nós separamos aqui um trechinho de um documentário que se chama Em Defesa da Família, da cineasta Daniela Cronenberg, que mostra o dia a dia de um casal de mães e seus 3 filhos. Elas são casadas há 13 anos, são mães de Samuel, Felipe e Mateus. E de fundo, nós vamos perceber que em off nós ouvimos discursos reais vindos dos nossos parlamentares. Vamos ver um trechinho? Como é que 2 pessoas do mesmo sexo vão procriar? Estão querendo acabar com a raça humana? A família, ela é uma instituição, ela é bíblica e ela é divina, formado por pai, mãe e filhos, homem, mulher e filhos. Mamãe, eu quero mais. A questão de termos pessoas com deficiência, como existe outras pessoas com deficiência, paralisia, cegueira, temos também, com certeza, as pessoas com deficiência na área, vamos dizer, sexual. E aqui vai um recado para os ativistas homossexuais e para os que defendem a desconstrução dos verdadeiros cristãos, dos valores cristãos, dos valores morais e da família. Eu não vou me omitir, eu não vou me render. Enquanto força tiver, aqui permanecerei firme na luta em defesa da família e da moral e dos bons costumes nesse Brasil. Só complementando aí, né, porque como colocou aí esse parlamentar chamando de doença, né? Em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doença, quer dizer, há quase 30 anos. E ainda assim ouvimos discursos, né, como a desse parlamentar, colocando aí, chamando a homossexualidade de doença. 17 de maio agora nós comemoramos o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e a Transfobia, que justamente marca essa decisão da Organização Mundial de Saúde. Eu queria fazer uma observação, Andresa, sobre esses vídeos, essas falas, né, que aparecem. Como diz o Tony Reis, que é da Aliança Nacional LGBTI, que é a rede que eu participo também, nós não queremos destruir a família de ninguém, nós queremos ter a nossa família, do nosso jeito. Não é verdade que reconhecer o casamento civil ou a adoção por casais do mesmo sexo queira se destruir a família. A família não tem só um modelo.
Hoje no Brasil nós temos diversos tipos de família. Famílias que são lideradas por mães solteiras, famílias de avó com os netos, sobrinhos, famílias com 2 mulheres, 2 homens, famílias divorciadas que criam filhos de outra relação. Então, as famílias são muito plurais. As famílias não são só um modelo de família. Então, não é possível que uma determinada visão de mundo, baseada numa determinada interpretação da Bíblia, que não é única, os cristãos não são todos homofóbicos, muito pelo contrário. Olha, até o Papa Francisco acabou de dizer, quem sou eu para julgar os homossexuais? Então, é um setor muito específico de alguns parlamentares, de algumas igrejas, que usam o seu preconceito, usam a Bíblia para disseminar o preconceito. Como se fosse um passe livre para discriminar. E as famílias são plurais, nós queremos que todas as famílias sejam reconhecidas. E o papel do Estado justamente estar acima de todas as religiões e reconhecer todas elas de forma igual, inclusive as pessoas que não têm religião, né? Então, dar essa proteção a todos os cidadãos de uma forma sem fazer nenhum tipo de diferença e, então, portanto, a todos os modelos de família, né? O que a gente volta ao que a gente estava discutindo agora há pouco. Eu acho que a nossa sociedade precisa dar esse passo civilizatório. E, às vezes, né, de reconhecer essa pluralidade, de reconhecer esses diversos modelos de família, de comportamento, de diversas formas de ser, né? Então, cabe ao Estado também auxiliar, né, com a lei, com aparatos públicos, auxiliar que a sociedade, de fato, caminhe nessa direção desse passo civilizatório. Eu queria até que você respondesse aqui para o Valdir Moreira, que ele pergunta se criar leis específicas para um determinado público não é discriminar. Na verdade, quando você reconhece que determinado público sofre de uma vulnerabilidade que outros grupos não sofrem, né, a gente está vendo que a gente tem 340 e tantos homicídios por ano, estou falando de homicídios, não estou falando de agressões, não estou falando de ofensas, não estou falando de negativa de acesso ao mercado de trabalho, estou falando só especificamente da agressão mais violenta de todas, que é o homicídio. Então, temos aí um dado que é motivado exclusivamente por conta da condição daquela pessoa ser o que ela é. Ela é morta porque ela é aquilo que ela é. Então, obviamente, isso significa que existe uma vulnerabilidade específica. Se a gente for contabilizar outros tipos de agressão, agressões, lesões corporais, negativa de acesso a serviços públicos, negativa de acesso a estabelecimentos comerciais, a gente vai ver que esse número é muito maior, né? Que o ódio fundamenta um número bem maior de discriminações. Na Defensoria Pública, a gente recebe, pelo Núcleo de Defesa da Diversidade, que atualmente eu coordeno, a gente recebe muitas denúncias para que sejam processadas por LGBTfobia. Só esse ano, na verdade, a última vez que a gente levantou esse número foi em maio, só esse ano, de janeiro até maio, até o começo de maio, só na cidade de São Paulo tinham sido 120 casos de agressões, descontados dos homicídios, mas de agressões e de discriminações diversas por conta da LGBTfobia só na cidade de São Paulo, que chegaram ao conhecimento da Defensoria Pública. Então, ou seja, muita coisa não chega. Tem muito mais que não chega. Então, assim, é óbvio que existe uma vulnerabilidade específica, então demanda uma proteção específica. A lei, se vier, ela vem com esse intuito, de dar uma proteção a um grupo social que está sendo lesado. E agora, por falar, né, no que está sendo discutido no Congresso, tem 2 projetos de lei aí que são bem diferentes, né? Tem o que está na Câmara, que fala do Estatuto da Família, família no singular, que coloca aí que família é a união de homem e mulher unicamente, essa família. E tem um outro que vai contrário a esse pensamento que está no Senado, chamado de Estatuto das Famílias, no plural, aí tendo um outro entendimento que a família não se restringe unicamente à união homem e mulher. Só antes de comentar isso, reforçando o que o Eric falou sobre as leis específicas, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos o Estatuto da Pessoa Indígena, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a Lei de Combate ao Racismo. Então, veja, vários grupos vulneráveis já têm na Constituição ou no Código Normativo Brasileiro, leis específicas. Então, por que só no caso da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais e homens trans... Que sofrem violência, comprovadamente. Né? Por que não pode ter? Você veja como é um discurso que não se sustenta. Sobre o estatuto, esse Estatuto da Família, proposto por esses parlamentares conservadores, que confundem o Congresso Nacional com as suas igrejas, ele não tem nem muito como prosperar. Vou te dizer por quê. O Supremo Tribunal Federal, em 2011, já equiparou a união estável homossexual
a qualquer outra união estável, diz que ele é constitucional. E, a partir disso, o Conselho Nacional de Justiça determinou que os cartórios façam casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E, além disso, há dezenas de decisões judiciais homologando a adoção por casais de lésbicas, de gays, inclusive procedimentos de inseminação artificial, no caso de casais de lésbicas, e mesmo de gays. Então, o que acontece? Já tem dezenas, centenas de famílias constituídas, casamentos já legalizados. Então, é muito difícil que a lei retroceda nesse sentido. E o Estatuto das Famílias, proposto e impulsionado principalmente pelo Instituto Brasileiro de Defesa das Famílias, a Maria Berenice Dias, o IBDFAM, ele contempla toda essa pluralidade e um direito de família moderno, né? Entendendo que não é aquela família como se pensava no século XIX, até meados do século XX, que as famílias, que não é família, que são famílias e que todas merecem a mesma proteção. Nós precisamos de vencer esse discurso conservador que tem crescido, infelizmente. É uma lei que reconhecer a família, né? Na verdade, não está eliminando a outra, só está estendendo a proteção, não diminuindo a proteção do que existe. Acho que o que precisa ser entendido é isso. O que se busca é aumentar a proteção para pessoas que estão fora dessa proteção hoje. E não diminuir a proteção daquele modelo tradicional que já existe. O fato de existir agora, tem muitas gay, pessoas aqui citando a questão colocando aqui na nossa conversa os cristãos, o Sótenes coloca, quem é que assassina LGBT? Eu nunca vi um cristão verdadeiro agredir e nem matar uma pessoa LGBT, acho que não... Ué, mas ele fez alguma pesquisa para saber qual era a religião desses assassinos? Nós não temos dados. Então, é exatamente aí que eu ia chegar. Não existe essa... São 80% de cristãos. Então, tudo indica que dos assassinos, essa estatística se repita. Deve ser 80% de assassinos cristãos. O ponto aqui não é esse, né? Então, era isso que eu queria colocar. O ponto não é esse, né? Não se trata de dizer se a pessoa é ou não cristã. A gente está falando, de novo, insisto, desculpa parecer repetitivo, mas a gente está falando de reconhecidamente, com esses dados todos, com todas essas estatísticas, reconhecidamente um público que sofre de uma vulnerabilidade, que é agredido, que é morto, que apanha. Então, precisa ser uma proteção. Sim, e precisamos falar sobre esse assunto. Uma palavrinha final, rapidamente, então, para encerrar hoje. Estender os direitos é aumentar a democracia. Não vai prejudicar o direito de ninguém. Ninguém vai ser obrigado a casar com um homem, se for outro homem, porque o casamento gay foi aprovado. E reconhecer as famílias não vai impedir ninguém de ter a sua família no modelo que quiser. Trata-se de pluralidade, de garantia da democracia. Eu acho que, para complementar o que o Julian falou, a gente tem que aceitar que precisamos caminhar nessa direção, dar esse passo civilizatório de estender essa proteção àquelas pessoas que de fato precisam, como a gente vê, e parar de ser tolerante com a intolerância, né? Não dá para ser tolerante com a intolerância. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Até uma próxima. Obrigado, estamos à disposição. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.